Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com a minha casa, e eu poderia morar no trailer no quintal porque sou solteiro e ele tem mulher e filhos. Sou um homem solteiro em meus 30 anos, tenho um irmão de 29 anos, e ele já tem 4 filhos agora. Ele teve o primeiro aos 22 anos, e o segundo veio um ano depois. Então o terceiro, 2 anos depois disso. E o quarto é o mais recente, nascido há alguns meses. A esposa dele, minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me irritar, agindo como superior. Em seguida, se transforma em uma rainha do drama, autovitimizante extrema. Se eu retaliar contra ela de alguma forma, ela pode chorar em um instante e pode fazer um show extremamente convincente para obter a simpatia de praticamente qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão a adoram absolutamente, embora saibam exatamente como ela realmente é, e simplesmente não se importem. Ela é muito bonita, vou dar isso a ela, mas ela é tão horrível que eu nunca poderia me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, embora tenha um diploma universitário e minha mãe ajude de bom grado com as crianças o dia todo. Portanto, suas finanças dependem inteiramente de meu irmão. Isso também significa que eles não podem morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais. E a privacidade é um problema com todos eles sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos, construída nos anos 60. Enquanto crescia, meu irmão mais novo também era o favorito, óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era severamente punido se retaliasse suas travessuras de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele porque ele ficava com a maior parte de tudo, a menos que as pessoas os denunciassem, o que aconteceu bastante com outros membros da família. É por isso que meus pais nos empacotaram e nos mudaram para cerca de 150 milhas de distância deles, então eles geralmente só nos viriam nos feriados, já que eram 3 horas de carro. Meu irmão ficou fisicamente abusivo comigo em várias ocasiões, flertou implacavelmente com minha primeira namorada a ponto de ela terminar comigo e riu de qualquer infortúnio que eu tive. E meus pais apenas me disseram para engolir isso sempre que eu estivesse chateado com isso. Só recebi tratamento igualitário quando meus pais quiseram manter as aparências. Admito que era engraçado ver a cara deles sempre que tinham que me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam drama de fofoca. Então meus pais fizeram o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçaram levar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. No mínimo, isso só fez meus pais comemorarem mais quando fiz 18 anos e me mudei porque significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio ainda quando me mudei, mas surfar no sofá era muito melhor do que morar com eles. Eu estava com pouco contato desde que saí de casa. Eles nem apareceram na minha formatura do ensino médio, mas eu realmente não me importava. A partir daí, normalmente só via meus pais e irmão nas férias, como o resto da família. A pandemia do início de 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não consegui renovar o aluguel do meu condomínio porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós podia pagar o lugar com o dinheiro do desemprego. Era um apartamento alugado de 2 quartos que eu realmente amava. Como o aluguel estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque logo ficaria sem teto se não reduzisse o tamanho ao extremo. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro, mas eu gostava de viver a vida alta, até que a vida não foi gentil comigo, e percebi que deveria estar morando em algum lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro para me apoiar. Mas eu tinha um plano. Eu possuo um caminhão simplesmente pelo fato de sempre ter amado caminhões, então encontrei um trailer de $1000 em bom estado e coloquei no meu caminhão só para poder viver com ele por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei vivendo muito mais tempo do que jamais pensei. Originalmente, eu esperava poder morar fora do trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda residem. Mas quando pedi aos meus pais que me deixassem ficar um pouco, eles me disseram que tinham a casa cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos nos dado exatamente na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu trailer lá se eu pagasse basicamente o que custaria alugar um apartamento na minha área. Isso foi demais apenas para estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo possível do meu dinheiro do desemprego até encontrar um novo emprego. Posso muito bem estar morando em um apartamento com aquele preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de monstruosidade e me disseram para fazer uma caminhada, já que não conseguimos chegar a um acordo, e a minha cunhada achou absolutamente hilário eu ter que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela apontando e zombando de mim enquanto me chamava de vagabundo sem teto.
Estacionei meu caminhão trailer no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Eu estava morrendo de medo de que alguém pudesse tentar invadir. Basta dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, pois qualquer outro parente que tivesse casa estava bem longe, e todos os meus amigos moravam em apartamentos. E eu era muito apegado à minha área também, então eu não queria simplesmente ir embora. Também mandei minha correspondência para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de eu ainda conseguir receber minha correspondência. Encontrar um lugar estável para estacionar foi bem difícil. Eu fui procurar em volta para tentar encontrar um emprego semelhante ao meu antigo. Demorou meses vivendo a vida de campista nômade. Nesse tempo, tive que lidar com muita coisa. Tudo, desde mendigos e viciados em drogas, até pessoas exigindo que eu fosse embora porque meu trailer era uma monstruosidade. A certa altura, alguém que me disse para mudar alegou estar com um HOA. Eu nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando questionei que, HOA, trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo nunca mais. Embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa, eu ainda estava recebendo dinheiro do desemprego, mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto recebia, e eu não queria continuar desempregado quando acabasse. Além disso, eu estava entediado. Eu tinha pouco mais para fazer além de ler, assistir a filmes em um pequeno reprodutor de DVD portátil, usar meu telefone ou laptop e anotar onde poderia estacionar e quais banheiros públicos locais poderia usar. Eu meio que invejo que os japoneses tenham casas de banho públicas. Nós poderíamos realmente usar coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente morava nos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas de estacionamento antigas para funcionários. Literalmente, ninguém mais parecia se incomodar em usar porque ficavam tão atrás que a área estava quase esquecida. Meu chefe, dono da empresa, realmente gostou desse arranjo porque eu estava de bom grado disponível para fazer qualquer turno que pudesse, desde que dormisse o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer da minha caminhonete e colocá-lo em uma das vagas para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou com isso. Durante todo o tempo em que morei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Havia alguns, mas os seguranças os escoltaram para fora. Eu estava praticamente de plantão quase o tempo todo quando precisavam de mim e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixou conectar meu trailer no prédio para energia e água, e eu paguei uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando ninguém mais estava no escritório, exceto o zelador e o segurança. Além disso, eu geralmente tinha que tomar banho no apartamento de um amigo ou na academia local, pois o trailer não tinha chuveiro, apenas um banheiro portátil. E eu não queria enchê-lo porque esvaziá-lo é uma tarefa desagradável. Então eu usava outros banheiros sempre que podia. Eu tinha a chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora. Eu até falava pelo primeiro nome com o segurança noturno. Desde então, ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico. Os verões não eram divertidos. O trailer não tinha ar-condicionado, então eu tive que comprar um aparelho de ar-condicionado portátil usado apenas para torná-la suportável. Ganhei muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades com outros funcionários. Eventualmente, no meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que tive ao perder meu apartamento me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo próximo ao meu trabalho e, a apenas 3 quilômetros de distância, encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas consegui comprá-lo por $10.000 a menos do que o preço pedido de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias para um adiantamento e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente não precisei mais morar em um trailer. Havia espaço suficiente para eu colocar minha caminhonete atrás da casa para tirar o trailer e instalá-lo no quintal. Quando estava totalmente instalado na casa, fui burro o suficiente para me gabar disso em meu Facebook. Minha família viu o post, e é aí que essa merda realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e irmão junto com sua família vieram me visitar completamente sem avisar para fazer um tour pela minha casa. Eu nem dei meu endereço para eles. Então, como eles descobriram onde eu moro, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos confessou e nenhum membro da família anterior me visitou antes disso. Então eu me pergunto se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram até em casa ou algo assim. Realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, praticamente todos entraram como turistas indisciplinados. Em seguida, apenas começaram a se sentir em casa. Todos eles continuaram bisbilhotando e a minha cunhada tinha esse sorriso assustador que ela estava repetidamente mostrando para mim. E foi só mais tarde que descobri o porquê.
E isso me deixou mais louco do que um touro com esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tenho tanto espaço extra agora. E é demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Claro, não agora, mas talvez algum dia. E meu irmão ficava comentando sobre como havia mais espaço do que a casa de nossos pais, e minha casa era mais perto de seu trabalho também. Bandeiras vermelhas ao redor, eu sei. Eventualmente, meu irmão me pediu para falar em particular. Todo mundo de repente saiu da sala e se amontoou na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles planejaram algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era demais para mim sozinho. E eu deveria deixá-lo morar com sua família porque sua esposa está grávida do filho número 4. E minha casa fica bem mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tenho o trailer, então eu poderia morar lá fora enquanto eles moram na casa principal. E gostaria de salientar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Veja bem, ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até toque de recolher, e que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem eu estava falando tinha enlouquecido. Mas Dan perdeu a cabeça há muito tempo, graças aos nossos pais o tratando como se ele fosse o centro do mundo. Eu tentei falar, mas ele continuou falando sobre mim como se eu não tivesse voz no assunto. De jeito nenhum eu alugaria a minha casa ou partes da minha casa para ele, outras pessoas talvez, só para que eu possa pagar a hipoteca mais facilmente. Mas certamente não ele, ou sua esposa desagradável. Já ouvi falar desse tipo exato de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei que realmente viveria isso porque achava tão ridículo. Mas meus pais, irmão e cunhada se encaixam no perfil de um bando de malucos narcisistas. Então peguei meu telefone e o configurei para começar a gravar. Então apenas segure-o. Dan nem pareceu se importar ao notar que eu tinha feito isso, e apenas ficou sentado lá com os braços acenando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Então passou de dizer isso para agir como se fosse um negócio fechado e tentar estender a mão para apertar a minha. Foi quando eu finalmente mostrei minha espinha dorsal e disse jamais. Eu ri na cara dele e disse que era besteira porque trabalhei muito para poder comprar minha casa. Claro que eu mereci. Dan começou a gritar que não tenho esposa nem filhos e não preciso de todo o espaço. Eu disse que não vou dar nada a ele. E ele nunca se ofereceu para me pagar o aluguel. Se eu deixasse ele se mudar, eu ainda estaria pagando toda a hipoteca da minha própria casa, mesmo sem poder morar na minha própria casa. Então Dan me disse que não deveria pagar aluguel porque a família dele vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu ia fazer isso, e que vou. Eu gritei como se a palavra deles fosse lei ou algo assim, e disse a Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa para ele. Então, com uma deixa certa, meus pais e minha cunhada invadiram a porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muitas brigas, mas, para resumir, a partir desse ponto, ouvi a frase "faça isso por causa do Dan", muitas vezes, mais do que posso lembrar. Durante a briga, eu disse a todos que eles não têm direito de opinar sobre minha vida ou minha casa, e que saíssem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto comigo, dizendo que estava grávida novamente e que eu não podia fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada contra ela, que ela apenas presumiu que podia tirar de mim como se eu simplesmente permitisse. Eu não tinha nenhuma obrigação com ela ou com a família dela. Então, a chamei de uma pessoa arrogante que nunca teve respeito por mim. Então, não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho nenhuma simpatia por ela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou com raiva o suficiente para me atacar. Ela conseguiu me acertar no rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuava exigindo que ele a soltasse para que ela pudesse arrancar meus olhos. O telefone que eu estava segurando gravou praticamente tudo. Então, eu o ergui e disse que ia chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Então minha mãe disse que eu tinha uma semana para voltar à razão. Eu disse a ela que não o faria e para não voltar. Depois, disse a minha cunhada que meu telefone gravou tudo e, se ela tentasse alguma coisa, eu iria processá-la por agressão. Ela gritou comigo e saiu furiosamente, chorando com as mãos no rosto. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que eu deveria fazer isso por causa de Dan e minha cunhada. Eu respondi dizendo que não faria.